Bom dia, família. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos dar início na nossa espiritualidade. E eu vou dar continuidade naquela série de ministrações que eu estou fazendo acerca de lugares que nós denominamos como Peniel. Lugares inóspitos, que são lugares de encontro com Deus. Eu falei de Lodebar, falei de Emaús, falei do mar, como sendo esses lugares onde o homem em algum momento tem que reconhecer que em si mesmo não há forças, não há capacidade, não há nada que ele possa fazer para resolver o seu problema. É um lugar que ele é obrigado a reconhecer a sua total e completa dependência de Deus. Todos esses lugares são extremamente importantes nas nossas vidas, são necessários, são imprescindíveis. A gente não gosta muito de estar nesses lugares, de passar por eles. Muitos de nós estamos vivendo com muita frequência nesses lugares. Alguns não saem nunca desses lugares, mas eles não são os lugares que nos está predestinados a viver da nossa eternidade. Eles são um período transitório nas nossas vidas, os lugares onde nós temos o nosso caráter forjado. O que eu vou falar hoje talvez seja de todos eles. Eu consigo me identificar com todos eles, mas de todos talvez o que eu mais me identifique pela condição em que eu mesmo me coloquei, pelas escolhas erradas que eu tive na minha vida, pela exclusão social que a minha condição de dependente químico me trouxe, A caverna de Adulão, quem já ouviu falar nunca? Amém. O local onde Davi foi se esconder do rei Saul, e vocês vão entender um pouquinho, talvez vocês se identifiquem também, porque eu quero que vocês comparem, inclusive, em grupo de reabilitação revida neste momento, assim como eu comparei em todas as ministrações, como sendo Vale de Baca, Lodebar, Tanque de Betesda. A palavra de Deus é atual para qualquer época da humanidade. O mesmo Deus é ontem, hoje e sempre será o mesmo. E a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra a visão da alma e do espírito, das juntas e mesuras, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E a própria palavra diz que ela é apta para ensinar, redarguir, corrigir, e ensinar o homem o caminho que lhe deve andar. Então, sendo atual para qualquer época da humanidade, ela me incentiva, me convida, me desafia a eu mesmo ter essa história, tendo sido escrita há tanto tempo atrás, eu inserir nesse contexto ou trazer aquela situação para a minha vida no dia de hoje. Na caverna de Adulão nós vamos observar que o rei Davi ainda não tinha subido o trono de Israel, mas ele já havia sido ungido rei, e já havia vencido Golias e o exército dos filisteus. Isso provocou os ciúmes do rei Saul. Naquela condição estava desagradando a Deus. Por isso Deus mandou o profeta Samuel ungir o seu sucessor, mas ele não assume o trono imediatamente. Então ele passa a atrair o ódio, os ciúmes de Saul, e passa a perseguir. E nisso ele começa a fugir de Saul. E nessas fugas de Saul, ele comete alguns atos que são atos de quinagem, movidos pela vontade momentânea, movidos pelas circunstâncias da vida, mas ele precisava ainda aprender a ser um líder para poder assumir o trono. Nessa condição ele acaba mentindo para o sacerdote, comendo o pão sagrado, depois ele engana lá o rei Aquis, pega a espada de Golias, faz uma série de coisas que são atitudes da natureza humana que é em nós, pensadas, impulsivas, e trazem, na maioria das vezes, consequências trágicas para as nossas vidas.
Então ele precisava ainda ser forjado no seu caráter para se tornar um homem que tivesse propósitos. E ter propósito diferente de ter vontade. Nós, na maioria das vezes, agimos fundamentados nas nossas vontades, mas nós temos que aprender a agir fundamentados nos nossos propósitos, nos nossos objetivos, sabendo aonde eu quero chegar. Nesse sentido, eu quero que a gente entenda hoje que a Caverna do Adulão é hoje um grupo de reabilitação de vida e quer proporcionar isso a você, viver dentro de propósitos. Aí Davi chega até a Caverna de Adulão. Depois desses atos, nós podemos insanidade, né? Que estava movido nas circunstâncias, no desespero, muitas vezes fugindo de Saul. Quando ele chega naquela caverna, ele ali encontra, né, os seus pais, seus familiares que estão sabendo que eles estão lá. Esse texto se encontra registrado no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, se vocês quiserem, pode estar depois lendo para confirmar, tá, essa administração que eu estou fazendo hoje com vocês. Seus pais ficam sabendo que eles estão lá e vão até ele. Quando ele chega lá, ele encontra algumas pessoas que estão ali, algumas vão até ele. Os homens que estão ali são homens ordinários. São homens ordinários. Homens que, assim como Davi, estavam vivendo foragidos às margens da sociedade. Havia 3 grupos de homens ali. Alguns deles eram homens que estavam endividados. Então eles viviam praticamente como escravos por terem contraído uma grande dívida. E resolve abandonar essa condição e viver como Saul e vão lá para aquela caverna. Um outro grupo de pessoas que estão ali é pessoas que também, assim como Davi, estavam sendo perseguidas por algo que um feito desagradaram com ele. E tinha um terceiro grupo de pessoas que eram pessoas que estavam empobrecidas no espírito, abatidas no espírito, se você acompanhar a leitura em 1 Samuel. Então, ao todo tinha juntamente com Davi 400 homens. Ele transformou esses homens posteriormente no exército chamado os Valentes de Davi, que foi o exército que acompanhou Davi durante todo o seu reinado. Então Deus levou Davi em lugares onde Deus pode estar naquele lugar, para que naquele lugar Davi pudesse aprender a ser líder de si mesmo primeiramente e poder aprender a ter um cuidado com os outros, com pessoas que assim como ele tinham problemas. Nesse sentido, eu quero que você esteja pensando no grupo de reabilitação da vida. Deus te trouxe aqui para você aprender a ter domínio sobre a sua vida, a ter liderança sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, com a direção de Deus, o seu poder superior na maneira como você compreende e entende, que você aprenda a tratar os outros, a cuidar dos outros, a conviver com os outros, respeitando as limitações, respeitando as debilidades de cada um. Tudo que Deus tem propósito, não está aqui por acaso, eu sempre falei isso. Em todas as ministrações que eu tiver, inclusive a oportunidade, eu vou estar falando sobre isso, para você entender o propósito pela qual você está aqui. Você não está por acaso. Hoje, esse ambiente, esse contexto que você está vivenciando, ele representa a caverna de Adulão, porque a sua vida estava descontrolada de fora. A ingovernabilidade era a única coisa que imperava na sua vida, te conduzindo a um caminho cada vez mais trágico, cada vez mais problemático. E agora você está tendo um tempo, né, dentro do ambiente, uma caverna, se você fosse uma caverna, né, um ambiente protegido, um ambiente livre de drogas, um ambiente onde você é convidado a ter uma introspecção, deveria ser assim pelo menos, olhar para dentro de si, ver o que está acontecendo, procurar encontrar a causa, trabalhar para você sanar, né, se é um problema emocional, se é um problema social, se é um problema fisiológico, entender o que está acontecendo e com a ajuda
né, de todas as ferramentas que você tem à sua disposição, mas principalmente da ajuda do poder superior, de Deus, da maneira em que você o conhece, o compreende, entende, você possa sanar de uma forma definitiva o seu problema. Então é esse o propósito dessa palavra de hoje. Falando de lugares, eu poderia ficar aqui um ano inteiro falando cada dia de um lugar onde Deus usa um lugar, ou a situação, ou a circunstância para trabalhar na vida da pessoa, para trazer aquela pessoa uma maturidade cristã, um desenvolvimento, uma estatura de varão perfeito, do homem segundo o coração de Deus, que é isso que tem como propósito para a minha vida e para a sua vida, para que dessa forma nós possamos cumprir o propósito dele, que é contribuirmos com o crescimento do seu reino sobre a face da terra. Então você vê quanto que é interessante quando nós estudamos a caverna de Davi, inclusive, eu vou estar fazendo a leitura de uma oração que, segundo os estudos, mostram que ele fez dentro da caverna de Adulão. E nós vamos entender que a caverna de Adulão, ela constitui um espaço físico, mas a grande descoberta que a gente vai fazer dentro da caverna de Adulão é a descoberta, né, que o nosso refúgio não é a caverna. A caverna é necessária para nos estabelecer alguns limites, alguns parâmetros, né, extensão, por que não falar, né? Espaço, mas descobrir que a nossa segurança, o nosso refúgio está em Deus. Os 2 salmos são atribuídos, né, a Davi. Os salmos, a maioria deles são atribuídos a Davi, porém 2 deles dentro da caverna de Adulão. Eu vou estar lendo um deles, que é o 57, e o William Firmino vai estar lendo o 142. Preste atenção, né, imaginando esse cenário, né? De Davi dentro de uma caverna de 400 homens, aprendendo a liderar-se e a liderar e ter cuidado com os outros. Amém? Olha o que ele aprendeu dentro da caverna de Adulão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada é a língua deles. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, a minha alma, acorde, lira e arma. Quero acordar ao amanhecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra brilha a tua glória. Palavra da salvação. Amém? Amém. Amém. Agora, o Henrique vai ter o 142, que também foi dentro da... Oração no meio do grande perigo, mesquil de Davi, a oração que fez quando estava na caverna. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante sua face, expus a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho que eu andava ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou de minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou abatido. Livre-me dos perseguidores, porque são mais fortes do que eu.
Tire a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Palavra da salvação. Amém. 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 Então, irmãos, isso Maria tem visto e ouvido, teme a Deus e obedeça os mandamentos. Esse é o dever de todo homem debaixo do céu, né? Está escrito em Eclesiastes. A caverna só foi um lugar, assim como eu tenho ministrado aqui falado, para dizer que esses lugares têm um propósito, têm um objetivo. Mostrar ao homem que ele é totalmente dependente de Deus. Aonde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, ali tu estás. Se eu descer a sepultura, ali tu estás também. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. E a gente vai continuar muitas vezes nessa atitude de rebelião até quando Deus permitir, somente. Se nós não tivermos a nossa vida ceifada, até quando Deus permitir. Porque em algum momento você vai precisar. E só Deus tem a solução perfeita e definitiva para a sua vida. É isso que Deus está fazendo com você agora. Porque tudo que você fez, quantas vezes você tentou solucionar o problema do seu modo, com as suas forças, coisas assim. Deus, da mesma forma que fez com esses homens, está fazendo até hoje nas nossas vidas. Quantos lugares você esteve que a situação parecia ser o fim? O que aconteceu com Davi logo após isso? Esse mesmo exército desses homens excluídos. Por isso que eu me identifico muito com esse texto, porque nessa sala aqui está cheio de homens que aos olhos da sociedade não valem nada. O estigma que nós temos, o rótulo que nós temos, porque um dia tomamos uma atitude errada nas nossas vidas experimentais, da droga, nos trouxe um peso sobre as nossas vidas, né? Um rótulo para muitos, ao olhar de outras pessoas, vai permanecer para a vida inteira. Mas não importa o que não os outros ouvem, importa com aquilo que Deus fez, está fazendo e ainda irá fazer. Porque um dia Ele me trouxe para a caverna da Adulão. Amém. Um dia eu me refugiei numa caverna de Adulão porque eu vivia perseguido, porque eu vivia, né, sofrendo injúria, calúnia, perseguição. E uma vez na minha vida, eu não fui me refugiar nas drogas, eu fui me refugiar numa caverna também. Porque todas as outras vezes, antes de ter vindo para uma caverna da Adulão, eu ia me refugiar naquilo que anestesiava, mas não solucionava o meu problema. Vocês estão compreendendo? Aquilo que anestesia vai anestesiar durante um pequeno período de tempo, mas assim que passar o efeito da anestesia, o problema vai continuar. Mas se você quiser sanar o problema, então você não vai se anestesiar. Você vai se refugiar num lugar onde Deus possa, onde você permita que Deus possa entrar com intervenção divinal na sua vida, fazendo acontecer aquilo que Ele quer que aconteça, não mais aquilo que você quer que aconteça. Por isso, tem por motivo de grande gozo, que eu falo lá em Tiago, tem por motivo de grande gozo passar por várias provações. E a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá em vós perseverança, o saber esperar com fé. Porque logo após sair da caverna de Adulão, foi o último estágio de Davi para cumprir de fato o propósito que Deus tinha para liberar aquele povo. Então, aquele mesmo exército que ele formou, na onde seria menos provável de se tirar vencedores. Aqui está o lugar onde é menos provável de se tirar vencedores, aos olhos da sociedade. Mas aqui estão o exército de Deus. Aqui estão os homens que Deus quer usar para contribuir com o reino dele sobre a face da terra. E aqui é onde tem uma história de sofrimento e dor. Aqui é homens que sabem que é sofrer uma escravidão. Porque aqueles homens eram escravos de outros homens. E aqui é boa maioria de nós somos escravos de um vício maldito.
Nós sabemos o que é viver uma vida de escravidão e não desejar ser escravo, mas não conseguir deixar de ser escravo sozinho, nós não conseguimos. Vocês estão compreendendo a similaridade dessa palavra para a nossa condição? Se Deus fez na caverna de Adulão, eu hoje considero isso aqui na caverna de Adulão, Ele quer fazer eu um exército vencedor, para que eu saia daqui e tenha vitória, eu tenha vitória em todas as batalhas. Se eu estiver com Cristo, Ele vai estar comigo, eu vou ter a vitória com Cristo. Não existe batalha perdida. Dá para vocês entenderem a essência dessa palavra maravilhosa? E trazer esse cenário que aconteceu naquela época da nossa vida hoje, porque é exatamente isso que está acontecendo. Aquilo que aconteceu, nós estamos perseguidos. O inimigo das nossas almas está perseguindo, querendo destruir você, matar, roubar e destruir. A sociedade quer ver você pelas costas, porque para ele você não tem valor algum. Para a sociedade nós somos um peso, um conhecido, um obstáculo, um ser nocivo, alguém que atrapalha, que não contribui, que não produz. Deus quer trabalhar, forjar o seu caráter aqui dentro, para mostrar para essa mesma sociedade quem ele é na sua vida, que precisou, não deveria ser assim, mas já que as suas escolhas que trouxeram, precisou que fosse assim para ele mostrar que ele ainda é com você, que ele não tirou da sua vida o sinal do favor, porque ele jamais existiu em você, porque ele te ama e ele adora, queria que fosse assim, mas adora pegar essas histórias e levar juntamente para essas pessoas que pensam que são melhores ou não sei lá o quê, e mostrar que você é o ser, você é a pessoa que ele quer usar. E começando justamente pelas pessoas que te apontaram. A maioria das vezes essas pessoas são pessoas mais próximas de você, imagina. São seus domésticos. Dá para entender a profundidade dessa palavra hoje. Mas ele não acredita. Se deixar molhar, se render, fazer uma oração conforme essa, da então, 52, reconhecer que os inimigos que nós temos, os inimigos que nós temos hoje, existe, é muito maior do que nós. Do meu jeito, da minha força, do meu braço, do meu intelecto, do meu racionalismo supervalorizado, eu não vou conseguir essa vitória. Porque o meu refúgio verdadeiro está no Senhor. O Senhor é o refúgio, é como presente nos momentos de angústia. Nós vamos cantar um louvor debaixo das tuas asas eu me escudo. O meu nome é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus da paz. Eu vou estar iniciando a